Então, boa tarde a todos, senhores vereadores, e aqui um cumprimento especial ao vereador João Catela, primeira vez que está... não, primeira vez, reunião de executivo. Em Assembleia Municipal já esteve, mas em reuniões de executivo é a primeira, bem-vindo, e portanto, às nossas reuniões de cumprimentar os funcionários, jornalistas, público, aqui presente. Dar início então à nossa reunião de 8 de janeiro de 2018. Entrar no Presidente da Ordem do Dia. Quais são os vereadores que querem usar a palavra? Sim. Os senhores vereadores? Vereador João. Bem. Qual dos senhores vereadores? Eu. E o João? O João? Portanto, muito bem. E depois, vereador... Muito bem, vereador... Muito bem. Começo para estrearem primeiro. Vereador João Catela. Temos uma hora, durante a ordem do dia. Não, é ligar, é melhor para gravar. Ok. Boa tarde a todos. Obrigado pela nota de boas-vindas. O que eu gostava aqui de colocar algumas questões na sequência da situação do Teatro Sá da Bandeira. Neste momento estamos sem diretor do TSB. As questões que eu gostaria de colocar prendem-se exatamente com os gastos associados ao ano 2016-2017, ao período decorrido entre 2016 e 2017, seja com pessoal, programação, comunicação, divulgação, todos os gastos associados, basicamente. Gostaria, se fosse possível, que me fizessem chegar esses valores. Gostaria também de saber, na altura, na última Assembleia Municipal, tinha referido uma ocupação média não me recordo bem, mas julgo que era 30%, algo do género. Agora, eu gostaria de saber mais concretamente a taxa de ocupação média, ou seja, pronto, há determinados espetáculos, há determinadas atividades cuja taxa de ocupação ou cujos lugares disponíveis não são exatamente os lugares disponíveis na sala. Portanto, gostaria de ver essa relação média concretamente relativamente aos lugares disponíveis por espetáculo. Acho que seria um dado mais correto, até para nós conseguirmos avaliar exatamente, porque a taxa média de ocupação acaba por ser diferente do número de lugares médios ocupados. Gostaria também de saber qual é que é do vosso, ou qual é que era, do ponto de vista do Executivo da Câmara, a missão no último triênio para o Teatro Sá da Bandeira. Missão, peço desculpa. A missão do Teatro Sá da Bandeira, ou seja, quais é que eram os objetivos, seja em termos de ocupação, seja em termos de variedade de espetáculos. Queria também saber, para o próximo ano 2018, o último triênio. Sim. Gostaria de saber também qual é que é o objetivo para o próximo ano. Ainda, tendo conhecimento de que foi aberto um concurso público para diferentes lugares no Teatro Sá da Bandeira, incluindo o lugar de diretor técnico, gostaria de saber em que ponto de situação é que esse concurso se encontra, as pessoas a concurso e mais concretamente, eu sei que o Pedro Barreiro concorreu ou faz parte do concurso à posição da qual foi afastado. Portanto, o que é que sucederá caso ele vença esse concurso? Dado que o concurso já decorre há algum tempo, portanto não sei exatamente quando é que vai ser concluído, se vai ser concluído. Pronto, estas são as minhas questões principais. Não sei se algo que eu tenha dito suscitou alguma dúvida, se algo... Não. Tudo tranquilo. Ok. Muito obrigado. Vereador Rui Barreiro. Então, muito boa tarde a todos. Eu queria começar por dizer que o vereador João Catela hoje está a participar, infelizmente, devido à doença da vereadora Sofia Martini, portanto, aproveitava para publicamente
apresentar os votos de rápida recuperação, esperando que o ano de 2018, que começou de uma forma atribulada, possa, enfim, desenvolver-se de uma forma mais a contento da família e dela própria, com uma rápida recuperação. Portanto, ela encontra-se ainda hospitalizada e, portanto, esta era a minha primeira nota relativamente à reunião. Depois, relativamente a questões, eu vou tentar hoje não colocar muitas questões e não pedir muitas informações. Portanto, recebi hoje o documento, o Sr. Presidente entregou-me hoje o documento do estudo prévio relativamente à requalificação da Avenida Afonso Henriques, que era um dos aspectos que nós tínhamos, dos vários aspectos que tínhamos colocado, e, portanto, vou apenas colocar algumas questões rápidas e alguns pedidos de esclarecimento, e, portanto, não espero que sejam dadas agora todas as informações, mas gostaria que rapidamente, de preferência até à próxima reunião, nos fizessem chegar este tipo de informações. Começaria por solicitar as atas das reuniões do Conselho de Administração da Viver Santarém do último ano, de 2000, estamos a falar de 2017. Depois, gostava também de ter acesso à troca de correspondência que terá havido a propósito do quartel da GNR de Alcanedo, entre a Câmara e a tutela, visto que, enfim, é um assunto que nós já cá referenciamos e consideramos que é importante que haja quartel da GNR em Alcanedo e, mais do que apontar responsabilidades, nada melhor do que perceber onde é que afinal as coisas estão paradas e até para, se for caso disso, podermos ajudar a que as coisas se resolvam mais rapidamente. Depois, também gostaríamos de ter acesso aos contactos que existiram nos últimos 4 anos, eventualmente com membros do Governo e com administradores da STAM, a propósito das negociações com a Escola Prática de Cavalaria e o ex-presídio, na medida que também é um assunto que anda na hora do dia, portanto nada melhor do que percebermos, afinal, qual é o ponto de situação e o que é que se passa relativamente a esta matéria. Por último, em penúltimo lugar, lembrava estranhamente, não sei se tem sido um lapso ou um esquecimento, que ainda não recebemos as informações que são obrigatórias por lei relativamente aos contratos que aconteceram entre a última reunião do Executivo anterior e a primeira do atual Executivo. Portanto, deve ser algum esquecimento, mas nós ainda não recebemos isso e, portanto, gostaria de reforçar que nos fizessem chegar essa informação relativamente à contratação, tal como fazem atualmente, relativamente à contratação que existiu entre a última reunião do Executivo do ano anterior e do primeiro. E, finalmente, gostaríamos de saber, da parte do Sr. Presidente, a questão da localização daquele grande investimento das Generis, que supostamente seria para Santarém, e que, infelizmente, se deslocalizou para o Concelho do Rio Maior, obviamente com prejuízos para Santarém, e, portanto, gostávamos de saber o que é que Santarém fez para que isso pudesse não acontecer e, enfim, o que é que levou a que este grande investimento, que era importante para o Concelho de Santarém, efetivamente não se tenha concretizado e tenha ido para o Concelho de Rio Maior. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vereadora Inês Barroso, Vereador Jorge. Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes, apresentando os meus votos de um excelente 2018, com votos de muitas realizações. Eu queria só dar nota que a Câmara Municipal está, juntamente com a estrutura de gestão do IFU e a Associação Nacional de Municípios... Desculpa que não percebi, a estrutura de gestão do... IFU. A organizar uma sessão pública de esclarecimento para a divulgação de oportunidades de financiamento no âmbito do programa. O IFU basicamente disponibiliza empréstimos em condições mais vantajosas que a banca comercial para a reabilitação urbana. Em Santarém, a sessão está agendada para o dia 16, portanto, para a próxima terça-feira, às 15 horas, no Teatro Sá da Bandeira. Vai ter a presença dos municípios da CIMLT, dos bancos com que protocolamos. Desculpa lá, 15 horas? Sim.
A inscrição pode ser feita através de um link que está publicado na notícia e que está no site do município. E era só. Vereador Inês Barroso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, caríssimos vereadores, colaboradores do município, comunicação social, público. Boa tarde a todos. Um cumprimento especial, obviamente, para o Sr. Vereador, para a sua estreia nesta casa. Seja bem-vindo também e um bom ano para todos nós que estamos neste fórum. Pedi a palavra para vos transmitir aquilo que creio é de um sentimento de todos nós, que é agradecermos a todos os parceiros, a todos os trabalhadores, a todas as entidades, a todas as associações que fizeram do Reino de Natal em Santarém uma época efetivamente festiva, uma época em que o nosso centro histórico e a nossa cidade viveram momentos de animação que envolveu efetivamente os nossos scalabitanos, os nossos munícipes, e, portanto, deixar este agradecimento especial a todos os que integraram esta equipa que levou a cabo o Reino de Natal, que dinamizou desde 1 de dezembro até dia 6 de janeiro, um conjunto de iniciativas que são por sebejamente conhecidas de todos vós. Dar também um agradecimento à população de Santarém, que aceitou a proposta de vir para a rua, quer durante a quadra natalícia, de vir para o nosso centro histórico, quer ainda de vir para a passagem de ano e comemorarmos em conjunto, no Jardim da Liberdade, a passagem de um ano que traz sempre nova esperança, novas alegrias, novos projetos e, portanto, tivemos uma passagem de ano com bastante afluência, muita participação, muitos visitantes também. Portanto, agradecer a Santarém ter acolhido desta forma o Reino do Natal e a passagem de ano. Dar ainda a informação, obviamente, de que no dia 13 de janeiro ainda teremos o concerto de Ano Novo, que decorrerá, como já aqui divulguei neste fórum também, que decorrerá no dia 13 de janeiro pelas 21h30 no grande auditório do CNEMA e que, organizado por 5 entidades, portanto, quer o município, quer a União de Freguesias, a Associação Académica de Santarém, Rodoviário do Tejo e o W Shopping, organizarem este concerto cuja receita reverterá a favor de 5 IPSS que, volto a frisar, a PPA-CDM, a FARPA, o Lar das Rapazes, o Lar das Raparigas e a Fundação Madre Andaluz. Portanto, deixar novamente o convite para que todos possamos esgotar os bilhetes deste concerto, agradecer a quem já fez a aquisição do seu bilhete porque efetivamente assegurou já a sua entrada, mas deixar ainda a quem ainda não adquiriu o bilhete que o faça com brevidade, porque estamos felizmente a ter a aceitação da generosidade das pessoas de Santarém e a termos os bilhetes com um ritmo de vendas bastante elevado. Portanto, deixar também este agradecimento. Relativamente ao Teatro Estado da Bandeira, o Sr. Presidente, se for necessário algum esclarecimento, como acompanhei o assunto, estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado. Já passarei a palavra à vereadora Inês Barroso. Até se a vereadora faça favor. Peço desculpa, mas ainda só para agradecer. Nós hoje tivemos a visita dos alunos da Escola Básica de Combatentes e do Jardim da Infância do Chopal, que vieram às 10h30 da manhã cantar as janeiras ao município, não só ao Executivo, como aos nossos dirigentes que estavam também connosco em reunião e, portanto, é extensivo a todo o município estes votos de um bom ano que as crianças de 2 estabelecimentos escolares da cidade vieram cantar. Portanto, deixaram um agradecimento ao agrupamento de escolas Alexandre Herculano, aos docentes, aos assistentes operacionais, aos encarregados de educação que também permitiram a vinda das crianças cá e agradecer também a oferta que nos fizeram de um pequeno mosaico do que as próprias crianças pintaram e que nos deixaram também para lembrarmos a vinda deles a este município. Amanhã, pelas 14h30, teremos também a UTIS, a Universidade da Terceira Idade de Santarém, a vir cantar as janeiras ao município pelas 14h30. Portanto, se algum dos presentes puder estar, seria muito bom. Muito obrigada. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas questões. Respondendo ao vereador João Catela, a sua questão do Teatro Sá da Bandeira e a programação de evolução, ou seja, nós estamos a fazer ultimar esse levantamento. Os dados que dei, que era cerca de 30%, e confirmamos isso. Temos algo que ainda não conseguimos saber, que tem a ver com a questão dos convites que foram feitos. Por exemplo, posso dizer que tivemos espetáculos com 7 pessoas e 20 convites, e tivemos alguns espetáculos com mais. Mas a vereadora tem esses dados, estamos a compilar. Temos várias informações que recolhemos e estamos a verificá-las todas, com diversos setores do Teatro Sá da Bandeira. Alguns eram enviados, outros não eram, mas nós conseguimos ter acesso a essa informação. E, portanto, a vereadora depois irá dar aqui algumas notas sobre isso e as médias, para que isso fique também claro. Sobre a questão do que queremos para o Teatro Sá da Bandeira, ou seja, nós iremos apresentar, ainda hoje tivemos uma reunião onde falámos sobre isso, iremos apresentar do ponto de vista do que é não só o Teatro Sá da Bandeira, mas toda a programação cultural do nosso Conselho, algumas programas e alguns projetos que serão bastante diferenciadores na nossa opinião. Ainda não os temos todos completamente fechados, nem todos completamente amadurecidos, mas dentro em breve esperamos conseguir fazer essa apresentação. Sobre a questão do afastamento, não foi um afastamento, foi uma não renovação de uma avença, como estava a dizer, e o concurso foi para diretor técnico e não para diretor artístico. Relativamente à questão que o vereador Rui Barreiro colocou sobre a questão das atas de Santarém, faremos chegar essas atas. A questão da troca da correspondência sobre o quartel da GNR, eu quero também aqui dar nota de uma coisa que é o seguinte, e já dissemos, nós enviamos para a GNR a planta com as necessidades, não é com as necessidades, ou seja, dentro com o programa, informando o programa não era um PDF, era outro tipo de programa que eu não me recordo, para poderem fazer esse trabalho. Temos colocado questões, nomeadamente se necessitam de mais alguma coisa dentro da nossa matéria, ainda não nos fizeram chegar isso. Agora, uma coisa que eu quero dizer é que conseguimos, com a ex-ministra da Administração Interna, que esse assunto voltasse à ordem do dia. Fomos visitados há mais de um ano, ou seja, 1 ano e meio, 2, pela Secretária de Estado Oneto, não me recordo o primeiro... Isabel Oneto, que nos visitou e foi ver o espaço. E, portanto, e temos sempre pressionado no sentido de que seja uma realidade o cumprir dessa legislação. Dizer que há um compromisso do município de Santarém e da Junta de Freguesia para que a requalificação do antigo Centro de Saúde, extensão do Centro de Saúde de Alcanedo, o antigo, porque o novo está a funcionar e bem, do antigo, que essas obras fossem feitas a responsabilidade da Câmara Municipal de Santarém e da Junta de Freguesia. Portanto, bastava dizerem-nos o que era para fazer, qual o programa a desenvolver, e nós desenvolveríamos esse programa. E depois teria que, do ponto de vista do que é a questão dos efetivos, e foi-nos logo na altura dito que alguma da dificuldade que poderia existir tinha a ver com os efetivos a colocar nesse espaço, mas seria algo que também seria ultrapassável, e portanto nós aguardamos que nos façam chegar a essa situação. Quero também dizer que, curiosamente, estava para colocar essa questão amanhã ao Sr. Ministro da Administração Interna, que era para estar em Santarém, mas já não vai estar, passou para dia 23, e, portanto, quando o Sr. Ministro da Administração Interna estiver, de viva voz, irei-lhe perguntar também sobre essa matéria, apesar de ele vir a Santarém no âmbito da prevenção rodoviária e não da segurança, mas será uma boa oportunidade para lhe questionar isso. Sobre as diversas trocas de correspondência com a STAM, poderemos fazê-las chegar, é muito. Eu quero dizer que o último secretário de Estado que reuni, e quero dizer que andamos aqui a tentar reunir há muito tempo, e tiveram reuniões marcadas, que já foram desmarcadas com o atual secretário de Estado, que eu não me recordo,
que a última reunião que tive foi há sensivelmente, foi pouco tempo depois de entrar do governo, há cerca de 1 ano e meio, tive reunião com o secretário de Estado, Félix Mourinho, ou Mourinho Félix, ou atrapalho-me sempre, não sei. É da família. É da família do Félix Mourinho, ou Mourinho Félix, que foi a última reunião que tivemos sobre esta matéria, onde expressámos toda a nossa estranheza sobre alguns assuntos e também apresentámos algumas propostas e também falámos do que vinha da anterior Secretária de Estado, com a qual tivemos, salvo erro, 3 a 4 reuniões no tempo do governo PSD e CDS. E, portanto, quero dizer que lamento ainda não ter com este Secretário de Estado. Eu sei que é uma matéria complicada, mas eu as tamo. Aqui tem a possibilidade, e eu quero que isto fique claro, que tenho dito sempre, nós, e já o disse, os montantes, como está contratado e está registado, agora os montantes, enquanto eu estiver enquanto Presidente, se não houver uma renegociação em baixa do que foi deste imóvel, portanto, não pagarei. Portanto, isso já tenho assumido e assumirei enquanto cá estiver. E dizer que a nossa negociação era nesse sentido e havia um acordo com a STAM e com a Secretaria de Estado para isso. Porquê? Porque as imparidades podem ser assumidas pela STAM. Nós sabemos que a STAM, por ano, assume vários milhões de euros de imparidades e, portanto, também aqui poderia assumir algumas imparidades. Sobre a questão da informação dos contratos entre o último dado, eu tinha a ideia, e perguntei isto à nossa divisão jurídica, administrativa e financeira, que já entrei, que tinha visto uma das reuniões e perguntamos se era uma reunião preparatória aos nossos técnicos que tinham vindo. Não há problema nenhum, se não veio, faremos chegar. Sobre a questão das NERIs que diz e que Santarém, ao seu vereador, aqui é uma coisa que é ao contrário. Nós foi assertivos nesta matéria, porque desde a primeira hora que estava para ir para Rio Maior, e nós, quando estava para ir para Rio Maior, marcámos uma reunião para tentar apresentar as nossas condições. E em várias reuniões que tivemos, 2, 3 reuniões com as NERIs, tentámos que se fixassem em Santarém e também dissemos que tínhamos um regulamento de apoio ao investimento que está para entrar em vigor, que poderia ter vantagens significativas para eles, mas a primeira opção deles sempre foi Rio Maior e, portanto, as reuniões que tivemos já foi nós a tentar a captação desse investimento. E, portanto, como devem calcular, se a primeira opção deles já era Rio Maior, é normal que a tivessem mantido. E agora, o que há que louvar é a postura assertiva que o município de Santarém teve para que esse investimento se pudesse instalar em Santarém, assim como outros que tentamos que se instalem em Santarém. Mas não é só captar investimentos. Acho que é uma coisa que é muito importante e ao longo dos anos, desde que estou como Presidente, tenho dito, agora o vereador Nuno Serra também tem o plano do desenvolvimento e também em breve iremos apresentar alguns programas, alguns projetos que serão aliciantes para a atração de investimento, mas para uma coisa que nós dizemos sempre, que é o investimento que está cá, as empresas que já cá estão, também essas poderem crescer. E quero-vos dizer que, do ponto de vista das empresas instaladas em Santarém, muitas delas, a esmagadora maioria delas, estão a crescer, estão a fazer aumentar as suas instalações e isso também temos que salutar. Não é só dizer que trazemos novas empresas, é fazer e dar condições às que cá estão para que cresçam. E o nosso Conselho, felizmente, tem tido essa capacidade, ainda com o vereador Jorge, em algumas reuniões ao nível do que é o plano diretor municipal e outro tipo de questões temos conseguido. E não vou dizer, mas posso dizer que, inclusive, o Sr. Primeiro-Ministro estará convidado para vir em fevereiro para a apresentação de mais alguns milhões de euros numa empresa de Santarém. A seu tempo saberão, não vamos dizer. Também uma outra empresa que renovou recentemente um contrato para o Reino Unido, ampliou o ano passado as suas instalações, já as quer ampliar novamente. E, portanto, esse trabalho tem sido feito e continuaremos a fazê-lo em prol de uma Santarém que continuará sempre a crescer. O vereador Jorge falou no IFRU, ou seja, na apresentação do dia 16, eu acho que fazemos mais um apelo para que estejam presentes nesta apresentação e isso é diferenciador, não só para os nossos centros, mas para algum investimento ao nível do que é a requalificação urbana. O Reino do Natal foi um sucesso, parabéns a todos, agradecer aos nossos
parceiros neste Reino do Natal. Também a passagem de ano correu de uma forma excepcional, com milhares de pessoas na rua, e depois um apelo para que também no concerto de Atreus estejam muitas pessoas. Vereador, agora dar aqui alguns dados sobre a utilização do Teatro Sá da Bandeira. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao Teatro Sá da Bandeira, cumpre-me dar aqui um ou dois esclarecimentos. Relativamente à questão que o Sr. Vereador há pouco referia, de gastos do TSB, nós estamos neste momento, efetivamente, a confirmar todos os dados. Nós, na altura, no início de dezembro, pedimos ao TSB, e assim nos foi enviado, alguns documentos. Eu pedi um relatório do último ano, foram-nos enviados efetivamente alguns documentos com dados do público, dados da ocupação de sala, mas que ainda tinham alguns elementos que eram necessários para nós, nomeadamente a ocupação da sala. Referem a algumas das células deste ficheiro, deste quadro, perdão, referem que estavam 30 pessoas na sala, mas destas 30, quantos foram convites ou quantos foram entradas pagas, não tínhamos ainda esses dados, e não temos esses dados ainda para podermos fazer uma análise mais exaustiva da situação, porque sabemos, obviamente, que havia convites que eram enviados pelo TSB e que não estamos a equacionar, só queremos efetivamente fazer esta análise entre gastos efetivamente reais dos espetáculos que eram aí exibidos e receitas, porque uma coisa é a ocupação da sala estarem, como eu dizia há pouco, 40 pessoas e 20 serem convites e 20 serem entradas pagas, e portanto esses dados nós estamos a reunir para tentarmos apresentar os dados mais concretos. Como é que chegámos aos 30%? Que o Sr. Presidente disse em Assembleia Municipal, por informação que eu própria lhe facultei, é que nós agarramos nos quadros que nos foram enviados de janeiro a novembro e fazemos aqui uma análise muito sucinta de uma média aritmética. Portanto, no quadro temos divididos cinema, teatros para crianças, teatro para adultos, plateia em palco, também a mesma distinção, espetáculos pluridisciplinares, espetáculos de performance, espetáculos de música, de dança. Portanto, uma média aritmética de todas as exibições que o TSB promoveu, dá um número relativamente aproximado dos 30%. De qualquer forma, como lhe digo, estão estes dados a ser confrontados entre o investimento e entre a receita, e para cálculos de receitas, obviamente precisamos de saber o número de bilhetes que foram vendidos nestes espetáculos e o número de convites para termos uma análise mais fidedigna. Relativamente à missão e objetivos do quarto triênio e qual o objetivo do próximo ano. Vou-lhe dizer que estamos neste momento a trabalhar relativamente à definição daquilo que queremos que o TSB promova ainda durante 2018, como é óbvio, e que há uma ou duas vertentes que queremos assumir de imediato e que estamos a trabalhar nesse sentido. Uma delas é que o TSB desenvolva ainda mais atividades para as escolas, para o ramo educacional, para o ensino secundário, para tentarmos trazer algumas das peças, alguns dos cinemas, alguns dos espetáculos que os nossos alunos têm que ir ver a Lisboa, tentar trazer o espetáculo a Santarém. Vamos ver se, do ponto de vista de todas as condições técnicas que são necessárias para promover determinado teatro ou determinada peça, se temos aqui esta possibilidade ou não, e temos estado a trabalhar nesse sentido. E, portanto, como eu dizia, são dois aspectos fundamentais. O primeiro é virar o TSB mais para o aspecto da educação, outro ainda para a questão das expectativas dos públicos que queremos ter. Não, é óbvio que assumimos uma posição nacional de significativo interesse, porque as performances que fomos desenvolvendo, as estreias de espetáculos que fomos conseguindo fazer em Santarém, tudo isso nos interessa manter, mas temos ainda que ir ao encontro do que é que a população de Santarém também quer, e aí também estamos a fazer levantamento de dados. Portanto, as pessoas de Santarém, gostaríamos muito de ter este feedback, que se os espetáculos
digamos, de maior relevo do ponto de vista artístico, contemporâneo, as performances são efetivamente do agrado da população, relativamente com os dados que temos aqui, ou se preferem um espetáculo que seja mais de massas e de abertura a todo o concelho. E, portanto, com todos estes dados, é óbvio que não vos vou aqui dizer coisas que ainda não estão apuradas, estamos a trabalhar neste sentido e, portanto, estou obviamente disponível para ou na próxima reunião de executivo ou na seguinte, mas vamos fazer tudo para que na próxima reunião assim o possamos já trazer, a definir o que é que vai ser a programação e o que é que vai ser, que objetivos é que pretendemos alcançar com o Teatro Sá da Bandeira no corrente ano 2018. Muito obrigada. Muito obrigado. Mais desculpe, relativamente ao concurso, é óbvio que os concursos são para pessoas, não, e portanto qualquer pessoa deste mundo pode concorrer. Sim, a minha dúvida não era sobre quem poderia concorrer. Gostava de perceber, neste momento estamos sem direção, já percebi que é para diretor técnico, é para diretor artístico, mas ao fim e ao cabo estamos sem uma direção no Teatro Sá da Bandeira, ou seja, em que fase é que está o concurso, onde é que está previsto? Nós estamos sobre alguns concursos, dizer o seguinte: esse concurso teve reclamações, eu sei que teve reclamações, não sei se já foram, não teremos que ver isso, foram completamente todas verificadas, e também estamos de acordo com o novo Orçamento de Estado, estamos a verificar algumas situações com alguns processos concursais e com adaptação ao novo Orçamento de Estado. Muito bem, mais alguma questão? Sr. Presidente, eu só queria... Sim. Virginia, força. É só um esclarecimento, para ver se eu percebi bem, relativamente ao quartel da GNR de Alcanedo. Portanto, aquilo que o Sr. Presidente disse é que a bola está do lado do Governo. Sim. Portanto, claramente, a Câmara aguarda que o Governo desenvolva aquilo que tem que desenvolver, para que se possa continuar a garantir que, mais tarde ou mais cedo, haja quartel da GNR É isso, não é? É isso mesmo. Muito bem. E dizer e reafirmo que a dificuldade que sempre foi demonstrada, que era uma questão que teria que ser ultrapassada pelo departamento regional, ou seja, teria a ver com o comando distrital, não é regional, distrital, teria a ver com a questão dos efetivos, que era a grande dificuldade à posterior. Portanto, sim, mas a obra ainda não está feita, portanto, isso dos efetivos... Não, isso mesmo, ou seja, nós aguardamos, quando nos disserem o que for para fazer, o município de Santarém e a Junta de Freguesia sempre o assumiram para que houvesse essa premissa. E ainda há cerca de, salvo erro, um mês e tal, fizemos esse pedido. Relativamente à questão e dizer isso, e agora perguntei novamente aqui ao nosso departamento financeiro se tinham sido enviados para reconhecimento todos os contratos. Então, dizem que sim, todos os contratos já então, Sr. Presidente, o que eu peço é que me mandem novamente. Pode ter então, sido um lapso. Pronto, então pode ter sido um lapso. Nós não recebemos. Nenhum de nós recebeu. Portanto, se eles dizem que enviaram, nós não recebemos, enviem novamente, se faz favor, que a gente confirma, mandem por mail, já recebemos, que é para não haver dúvidas. Como eu já disse em anteriores reuniões, se é uma coisa boa que agora existe, não é como em tempos anteriores, é que tudo... eu não ponho dúvidas, tenho enviado. Nós não recebemos. Não, estou aqui a perguntar também, foi o que me disseram, não teremos problemas nenhums em reenviar. Exatamente, não custa nada. Estão todos nas plataformas. Isto é uma vantagem, é o que os manos... Isso mesmo, muito bem. O quê? Não, sim. Falta-me essa questão também. Muito bem. Queria antes de passar... Eu julgo que a Virginia queria... Mas eu não tinha pedido na primeira vez. Muito bem. Sim, senhora, Sr. Vereador, ainda temos uma hora. Ainda estamos dentro da hora. Ok. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes na pessoa do Sr. Presidente, desejando um bom 2018. Eu gostaria de informar que irei efetuar um calendário de visitas às escolas e algumas associações do Concelho, visto que durante a campanha eleitoral tive a possibilidade de visitar algumas, mas não todas as escolas, e irei fazer, portanto, chegar esse calendário com as visitas que gostaria de efetuar para ficar a conhecer o terreno. Ok, muito obrigada. Obrigado, sim, senhora. Antes de entrar no ponto da ordem de trabalho, dizer só duas coisas. É colocar à votação as atas do mandato da reunião anterior. Nós, relativamente à reunião anterior, portanto, há uma série de datas por aprovar, sim, julgo eu.
mas relativamente à última, portanto, àquela que nos foi remetida esta semana, não estamos ainda em condições de votar. As outras, sim. As outras não temos. Já fizemos as propostas de alteração, julgamos que foram acolhidas e, portanto, não temos. Há uma até que nem fizemos proposta nenhuma de alteração. Sim. E, portanto, não temos problema nenhum, menos a última que nos remeteram, que é do dia 11, salvo erro. Essa é que não temos condições de votar. Está bem, muito bem. Então estão aprovadas as outras. E sobre a ordem de trabalho, eu queria propor uma alteração que tem que ser e que não está. O ponto 4 passar para ponto 1, que é a suspensão da vereadora. Pois, faz todo sentido. Faz todo sentido. Da vereadora Cláudia Coutinho, portanto, pede suspensão por 181 dias, ou seja, por 6 meses. Quem vota contra... Sr. Presidente, antes de passar à votação, deixe-nos lá dizer qualquer coisa sobre este assunto, porque isto merece, pelo menos, um comentário político. Em primeiro lugar, digamos que o motivo invocado pela Cláudia Coutinho, enfim, é remessa para a lei, não houve nenhuma alteração relativamente à situação em que a vereadora se encontrava. Isto é, a vereadora já estava, quando integrou a lista, já estava em Angola. Quando pediu a suspensão pelos 60 e qualquer coisa dias, também já estava em Angola e mantém-se em Angola e por isso pede agora a suspensão do mandato a partir do dia 1 de janeiro de 2018, pelo período de 181 dias. A nossa posição de voto relativamente a esta matéria é de abstenção, tal qual como fizemos no passado, mas não deixamos de obviamente, chamar a atenção para aquilo que é, digamos que, apesar de ser uma prerrogativa da lei, que é a apresentação a um ato eleitoral de alguém que de facto não estava em condições, tudo leva a crer que não estava em condições, porque já são quase 200 dias de pedido de suspensão, não estava em condições de assumir o cargo. Para além disso, com, digamos que a instabilidade que cria no Executivo, na medida em que o vereador Ricardo Rato ficou na Câmara temporariamente e agora vai se manter na Câmara temporariamente. Vamos ver o que é que vai acontecer depois quando terminarem estes 181 dias. Não deixa de ser, digamos que não deixa de criar claramente instabilidade naquilo que é a gestão municipal. Portanto, nós queríamos referir isso antes de passarmos à votação. Muito obrigado. Eu dizer que nós temos 5 vereadores eleitos, já entrou um 6º que está em funções neste momento e ainda temos, salvo erro, mais, dermos 9, 18, ainda temos pelo menos mais 13 vereadores como suplente, assim como as listas tenham. É normal as listas terem suplentes, já estive em executivos onde entramos até o 10º e, portanto, agora está uma prerrogativa na lei, como diz, e, portanto, cá estamos. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Nossa posição é de abstenção. Portanto, abstenção, aprovado com 4 abstenções. Aprovado com 4 abstenções. Ponto 2, neste caso, de Branco, extração, transformação de majoritário, concede em Pedra Pedrel Canedo para deferimento de pedido de reconhecimento. Peço desculpa que eu não consigo. Concede Pedra Pedreira para deferimento de pedido de reconhecimento que a pedreira do Cabeço da Ladeira, na Freira de Alcanedo, deste livro, se encontra adaptada à legislação em vigor nos termos do artigo 4 do Decreto-Lei nº 340/2007, 12 de outubro, com plano de lavra aprovado pela DRE-LVT e parecer favorável à pretensão pelo ICNF, Parque Nacional Serra da Arda em Candeias. O processo número 38/2008/20, submeter o assunto à consideração do Executivo Municipal. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Sr. Vereador, Sr. Presidente, eu gostava de não ter usado a palavra, porque nós gostamos que as matérias relacionadas com o desenvolvimento económico possam seguir sempre, quanto mais cedo, melhor. Mas da análise detalhada que fizemos ao processo, chegámos à conclusão, portanto, isto é um processo que já tem barbas, apesar desta entrada última ser de 2017, tem um contrato com os baldios de 2013, há uma referência também de uma outra empresa, da Poli Rocha, de 2015, este processo, como o Presidente disse bem, é de 2008, já veio à Câmara, portanto, em agosto de 2017 e foi retirado porque faltavam, digamos que algumas, foi considerado na altura, faltava alguma matéria. Portanto, não verificámos da consulta detalhada que fizemos ao processo que esses dois documentos, essas duas questões que foram levantadas então pelos vereadores que aqui estavam e foi aceito, digamos que a retirada
aceito por unanimidade a retirada do processo, não nos pareceram que, enfim, fizessem chegar essa documentação ao processo. Portanto, a única coisa que existe é uma informação do técnico. Portanto, nós, em primeiro lugar, gostávamos de perguntar a quem está cá se tem condições de nos explicar, afinal, por que razão é que aqueles dois documentos, julgo que um era um levantamento topográfico e outro era, enfim, outro assunto, por que razão é que não foram juntos, de forma a podermos estar confortáveis, porque aquilo que se pede, como o Sr. Presidente disse bem, aquilo que se pede é que a Câmara defira o pedido de reconhecimento de que a pedreira se encontra adaptada à legislação em vigor nos termos do número 4 do Decreto-Lei 340 de 2017, de 12 de outubro, com plano de lavra aprovado pela DRE e para ser favorável à pretensão do ICNF. Coisa que enfim, não foi levantada na altura, em agosto de 2017, e que não existia. E, portanto, gostaríamos de ter, enfim, alguma informação complementar sobre esta matéria. Faça favor. Está assim. Obrigado. Boa tarde. Vou ter a oportunidade então de tentar explicar exatamente o que é que se passa, uma vez que eu não estive presente, porque estava de férias quando veio de facto o assunto à reunião. Tem que falar um bocadinho mais alto, que eu estou com dificuldade. Estou com dificuldade em ouvir. É? Não sei se, ok, não sei se perceberam, eu não estive em agosto, estava de férias, não tive a oportunidade de explicar exatamente o que é que se passa. Vamos lá ver, isto são processos morosos, complexos e que exigem parcerias com entidades supracamarárias. Basicamente, este processo, de facto, é bastante antigo e, por imposição da lei, o explorador viu-se obrigado a requerer e a garantir que a sua exploração estava adequada à legislação em vigor, que, entretanto, saiu em 2008. Que basicamente vai obrigar a apresentação quer de um plano de pedreira que se divide em duas vertentes, o plano de lavra e o PARP, o plano de recuperação de pedreiras. São exatamente esses dois documentos que foram obrigados os exploradores, que não, de acordo com a legislação, e que pretenderiam adaptar a sua exploração à nova legislação saída em 2008. Já houve reuniões, já houve vistorias, daí resultou o que está neste momento sujeito a deliberação. Já temos o plano de lavra aprovado pela entidade DRE, por acaso agora até seria a DGEG, e também o parecer favorável relativamente ao PARP, ao plano de recuperação da pedreira, do ICNF. Pode ter surgido de facto aqui esta atenção ao parecer, ao segundo parecer, que não deve ser entendido como o segundo parecer, mas um parecer, embora tenha a ver com o processo, não tem a ver com a situação nem com a circunstância que está aqui a ser decidido, que é o parecer relacionado com uma entidade, uma empresa, também ela de exploração de inertes, que pretenderia apresentar uma proposta de recuperação de pedreira. Pronto, é uma entidade, julgo que se chama Polirrocha, que se adiantou, de alguma forma, alicerçado num diploma legal que julgo que está na informação técnica, uma resolução do Conselho de Ministros de 2010, que dá a oportunidade a que determinado tipo de entidades exploradoras possam vir as suas explorações aumentadas. Pronto, e de alguma forma esta empresa quis abrir uma janela de oportunidade e viu aqui uma oportunidade de apresentar um plano de reabilitação, de recuperação de pedreiras. Este é um assunto derivado, não é um assunto que tenha a ver com a decisão que está agora em cima da mesa. Portanto, a divergência está exatamente aqui. O parecer que tem a ver com a Polirrochas, aliás, está dirigido à Câmara e está claramente identificado, é um parecer vasto que tem uma série de explorações mais, provavelmente, não a funcionar da forma como deve, de uma forma mais intensa. Então, a Polirrochas entendeu por bem apresentar um plano de reabilitação, um plano de recuperação, eventualmente também para tratar, digo eu, os seus inertes e resolver alguns problemas emergentes da sua atividade económica. Portanto, consta, e eu fiz questão de que assim se apresentasse à Câmara, todos os elementos que foram apresentados ao anterior Executivo, para que não haja dúvidas. O parecer relativamente à exploração
apresentado pela empresa Polirochas é como diz o técnico, é um assunto exógeno, é marginal, não tem nada a ver com a decisão que está aqui em cima da mesa e só foi junto porque quem junta os processos entendeu que aquilo estaria relacionado. Portanto, aqui o que interessa salientar é que há um pedido de verificação de condições de adaptação, foram exigidos na altura os tais plano de lavra, que já está aprovado, e a PARP, que é validado pela entidade supracamarária e CNF. Os dois foram apresentados, como o próprio técnico diz, foram pagas as justas taxas associadas à realização das vistorias. Estamos em condições de decidir agora, que, pelos pareceres que temos, que a exploração está adequada àquilo que se estabelece no Decreto-Lei 340 de 2007. Eu ainda fiquei mais confuso, porque diz assim a ata de agosto de 2017. Os seus vereadores Madeira Lopes e Celso Brás referiram que este assunto continua a não ter anexados os documentos exigidos e referidos na reunião anterior, designadamente o parecer definitivo do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, condicionado pela entrega da declaração quer dos titulares das licenças das pedreiras, quer do proprietário do terreno, em como a empresa irá proceder à recuperação da pedreira e do levantamento topográfico das áreas efetivamente degradadas. O Sr. vereador Luís Farinha esclareceu que na informação do técnico existe uma agrária e tal, e quanto ao levantamento topográfico e à declaração referida, considerando a não existência no processo, deverá o mesmo ser retirado da ordem de trabalhos. O Sr. Presidente, em face das intervenções verificadas, propôs que o assunto seja retirado da presente reunião, portanto, isto foi no dia 1 de agosto, para que se anexem os elementos em falta com o que a Câmara, por unanimidade, concordou. Ora, nós procurámos os elementos em falta, o que levou a que a Câmara, na altura, retirasse o assunto e não os encontramos. E o senhor... Mas estão onde? É que eu acabei de explicar, Sr. Vereador, que o parecer que refere a necessidade da apresentação desses elementos suplementares, muito bem visto pelos vereadores da altura, não dizia respeito à proposta de decisão que estamos em cima da mesa. Dizia respeito à pretensão da Polirocha de realizar um conjunto de intervenções de reabilitação, recuperação, seja o que é que se lhe chama, relativamente a uma série de... Aliás, estão todos identificados, por isso é que eu estou aqui a explicar. Portanto, está ultrapassado as questões, isso é que eu estava a dizer, não estava cá em agosto, não tive a oportunidade de explicar. E tenho agora a oportunidade do parecer que faz referência à necessidade de entrega de elementos, está associado à pretensão da Polirocha, não tem nada a ver, o próprio técnico diz isto, não tem nada a ver com a proposta de decisão, é um assunto colateral, exógeno, não tem decisão, e diz o próprio técnico nem sequer chegou a bom termo porque não foi concluído. O que está acima da mesa, e aquilo que interessa, é no parecer referente à adaptação da pedreira ao Decreto-Lei atualmente em vigor 340 de 2007, estão reunidos os pareceres que são necessários. Do ICNF é claro, diz que se ultrapassam todas as suficiências, chama a atenção para a história da caução, está ultrapassado, não tem problema nenhum. Relativamente à ADRE, também julgo eu que é claro, está lá escrito que aprova o plano de lavra. Não há aqui nenhum tipo de dúvidas, julgo eu, perante aquilo que eu disse. Nós não temos nenhum parecer do ICNF de 2017. Não há nenhum parecer de 2017. O parecer do ICNF é antiquíssimo, digo exatamente, pronto. O que importa aqui dizer é que se praticou aquilo que se tinha que praticar. Não estamos agora também a decidir as coisas de uma forma avulsa. Ele leva algum tempo. Já houve reuniões, não sei se repararam no pormenor do próprio ADRE, falar na necessidade da decomposição dos custos que lhe competem, que lhe dizem respeito inerentes à realização da vistoria, por via da legislação, cabe a eles 25%. Portanto, há preocupações que já estão resolvidas. Eu tive o cuidado de mencionar na minha informação técnica que estão pagas as taxas, para não haver confusões. Tive o cuidado de salientar a aprovação do plano de lavra. Estão reunidas as condições para reconhecer que, de facto, a exploração está adequada aos preceitos regulamentares estabelecidos no 340, num conjunto de preocupações associadas a um artigo 4º, por acaso também não é fácil de encontrar, não sei se tiveram a oportunidade de estudar a legislação, mas que está lá claramente plasmada no artigo 4º do anexo 7º, que nem sequer é fácil de identificar. Aquilo que eu posso garantir é que, perante aquilo que eu digo,
estão reunidas as condições para a decisão e a questão inerente ao parecer, fora de ordem, diria eu, talvez, do ICNF... Se houver algum nós explicar que relativamente a agosto temos mais esta informação que é prestada aqui pelo senhor arquiteto Paulo Cavasso, nomeadamente com a questão do ICNF. Não, é que nesta informação, que é de 18/7/2017, assinada precisamente pelo arquiteto Paulo Cavasso, ele diz que, considerando os elementos agora entregues, nos termos das informações técnicas, aprovado o plano de lavra e parecer de aceitação do ICNF PNSAC, relativamente à adequação da exploração da legislação em vigor, considera-se a presente exploração adaptada nos termos do decreto-lei. Portanto, sujeito a deliberação camarária. Portanto, isto que ele nos está aqui a dizer, já disse em 18/7/2017. E apesar de ter dito isso por escrito, nem sequer foi oral, ter dito isso por escrito, os então vereadores decidiram que não havia condições e, portanto, nós faça este esclarecimento, vamos nos abster, porque achamos que não vale a pena dar aqui consideramos que, enfim, estes pareceres e essas coisas todas deviam estar cá e devia ser mais claro, porque não é claro, digamos, que esta matéria, mas tudo bem. Os pareceres são os pareceres que já existiam. Isto é, não houve... Aquilo foi retirado porque não havia pareceres. E depois não houve novos pareceres e agora vem a deliberação. E, portanto, em função disso, nós abstemos e, portanto, não queremos estar aqui a criar mais quem vota mais contra, dúvidas. quem se abstém, aprovado com 4 abstenções. Penso que o ponto 2 e o ponto 3 temos de votar em conjunto. Centro Cultural Sim, com Canal certeza. e do Centro Cultural Festivo Fonte da Pedra. Quem vota contra, um é para ratificar, o outro não. Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5, aprovação de mapa de fluxo de caixa. Isto é uma ratificação e passo a explicar porquê da ratificação, porque para o cálculo do fundo, dos fundos disponíveis, ou seja, teríamos que ter em consideração logo o saldo. E se não o fizéssemos, teríamos de ter o município, ou seja, sem fundos disponíveis durante estes primeiros dias do ano. Portanto, o Sr. Presidente está a dizer que a urgência... É uma ratificação, sim. A urgência deve-se... Pois, a ratificação percebi que era, mas que a urgência se deve à necessidade Para termos para o cálculo dos fundos disponíveis, temos que ter no início do ano, e se não tivéssemos, o saldo é necessário. E dizer que isto é para cálculo de fundos disponíveis e, portanto, isto é uma questão meramente administrativa, porque o saldo terá que entrar sempre... Agora, sim, nós sabemos isso, e, portanto, depois quando vier a prestação de contas, a gente logo vê. Sim. Logo vê, mas não, pronto, só queria saber qual era a justificação. É para o cálculo dos fundos disponíveis. O Sr. Presidente já deu a justificação, estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. O regulamento de questão de fundo de maneio para o ano 2018. Sr. José Escaldado, a palavra. Sim, Sr. Presidente. Eu tenho aqui algumas dúvidas relativamente a esta matéria. Em primeiro lugar, não consigo perceber como é que há tantos fundos de maneio situados no mesmo edifício. Isto é, há aqui, deixa-me cá ver se eu consigo abrir aqui, isto está noutro sítio, ainda por cima, porque nós recebemos isto à terceira tentativa, julgo eu, portanto, só recebemos isto, deixa-me cá ver se eu consigo encontrar isto, portanto, para falar nas questões certas. Portanto, isto foi enviado por mail depois, mais tarde, porque não vinha na... Estamos aqui em papel. Tem? Tem, Então, pode ver, depois é que me então, responder. Não, eu devolvo isso, que assim é mais fácil do que estar aqui à procura no computador. Já encontrei, pronto, ótimo, já encontrei. Portanto, se é natural que se percebam algumas das questões que aqui estão em cima da mesa, nomeadamente que o João Carlos da Silva Gonçalves Dias, que é o chefe de divisão de espaços públicos e ambiente, tem este valor de 4.000 euros, fica longe do espaço do Conselho, portanto tem uma área enorme de gestão, e portanto parece-nos razoável, assim como o Nuno Miguel Moleiro Oliveira dos Bombeiros Municipais, enfim, também tem a senhora da Paula Alexandra Santos Borralho, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Chamamos a atenção para esta precisão dos 153,15 cêntimos, quer dizer, é notável esta necessidade de ir até ao cêntimo para o fundo de maneio, não, parece que isso, enfim, não, mas lá há de haver uma razão, assim como o Luís Filipe Carmo Madeira Cordeiro, que tem 75 euros, enfim, até nos parece que está na loja do cidadão e, portanto, está afastado. Já temos alguma dificuldade em perceber que todas as pessoas que se situam aqui nos espaços do Conselho, no edifício dos espaços do Conselho, nomeadamente o Manuel Porfírio Dantas, do Gabinete de Apoio Pessoal, o Mário Rui, portanto, que são 1.000 euros, o Mário Rui Oliveira Salgueiro, 500 euros,
a Ana Cristina Cabedo Simas, 350 euros, e o Emílio Emanuel Campos Vieira, também do Gabinete Pessoal, 1000 euros, portanto está tudo, enfim, na mesma zona. A necessidade de multiplicação de fundos de maneira não nos parece muito razoável. Por outro lado, também não conseguimos perceber esta coisa dos prémios, condecorações e ofertas e representação dos serviços que quer o Manuel Porfírio Dantas da Costa, quer o Emílio Emanuel Campos Vieira, portanto tem, que são 450 euros cada um, portanto o que é quase 50% do valor que está aqui expresso no fundo de maneio. Não conseguimos perceber como é que nestes bens, porque, enfim, se há bens que são, enfim, normais, a questão dos prémios, condecorações e ofertas, enfim, supostamente é uma coisa que pode ser tratada de outra maneira e não na gestão do fundo de maneio. Portanto, prémios, condecorações e ofertas, pode até abrir-se um concurso e haver alguma estabilidade naquilo que são os prémios, condecorações e ofertas que o município faz, que acho que é normal que faça, mas não nos parece, enfim, razoável esta... Mas pode haver alguma explicação que eu não esteja a vislumbrar e pela qual eu gostaria de, enfim, de ser esclarecido. Muito obrigado, Sr. Vereador. Muito obrigado pelas questões. Sr. Vereador, dizer que já há muito tempo, ou seja, desde que estou no município, que grande parte, a esmagadora maioria, já quando no primeiro mandato em que esteve cá enquanto oposição, que este tipo de fundo de maneio, isso, e como vê, ele está bastante tipificado e no que concerne, por exemplo, a prémios, condecorações e ofertas, eu quero lhe dizer que ainda esta semana, passado sábado, fomos ao aniversário do Atlético Clube de Perna, ou seja, e nós quando temos isso, ou seja, fizemos uma pequena lembrança para dar Isso acho normal. E, portanto, isso sai deste fundo de maneio, como deve calcular, é os nossos gabinetes que mandam fazer esse tipo de oferta. Temos uma outra coisa que também sai muito por cá, o município de Santarém, que sempre que há alguém relevante para o nosso conselho... Mas eu isso não contesto. Não, mas eu estou a explicar de onde é que as coisas vão, de onde está, onde há uma... Como estava a dizer, ou seja, um funeral, ou seja, nós fazemos chegar uma coroa de flor, ou seja, com a devida assinatura do Executivo e, portanto, grande parte deste é para isso. A questão dos alimentação géneros confeccionados, olha, grande parte disso é para... Não falei nisso, eu não falei nisso. Não, mas estou a dizer. Ok. Ou seja, para bolos de beiju, para as recepções que fazemos, outros é para flores e basicamente a esmagadora maioria é dentro disso, mas dentro dessas pré-contratações e ofertas é nestas duas que eu referi anteriormente. E a representação dos serviços, já agora? Essa eu referi. Representação dos serviços. Algumas vezes que haja a necessidade de haver alguma refeição fora, que é dentro disso, portanto. Mas raramente é utilizado. Posso lhe dizer que o município, e desde que estamos como presidente, não utilizamos esse tipo de premissa como já foi usual neste município durante muito tempo e alteramos isso porque achamos que dentro do nosso vencimento estão despesas de representação e o Sr. Presidente e os Srs. Vereadores dentro do seu vencimento fazem isso. Portanto, são em condições muito excepcionais é que o fazemos. Posso dizer a última que fizemos, quando foi a questão convidámos várias pessoas para virem à questão da visita do Rio Tejo e, portanto, e aí foi assumido por nós a refeição dessas todas. E, portanto, só em casos muito excepcionais, e para isso o Gabinete de Apoio à Presidência e o Gabinete de Apoio aos Vereadores tem estas verbas, portanto, mas isso com muita tranquilidade o fazemos e com um grande controle destas. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém... Nós abstemos nesta matéria. Com 4 abstenções. Ponto 7, protocolo de assistência das instalações de escola básica do primeiro ciclo da Aldeia de Além. Alguns vereadores querem dar a palavra. Sr. Presidente, eu gostava de colocar uma questão. Agradecer a oportunidade de falar e dar os votos de um bom 2018 para todos. A questão prende-se com o seguinte. Nós tivemos aqui já, durante este mandato, um protocolo assinado entre a Junta de Freguesia de Almester e a então Câmara sobre uma escola. Este tem uma particularidade que é o que se pretende é passar isto para a Associação Cultural da Aldeia de Além e a nossa pergunta, vai no sentido de porque é que a Junta de Freguesia faz parte do protocolo se não é visada no acordo, digamos assim. Não é visada no acordo, não, está no acordo.
Mas quer dizer, o utilizador... Sr. Vereador, mas deixe-me dizer que sobre essa matéria o que nós temos que é feito também ao longo dos anos, algumas juntas de freguesia preferem que o município faça a cedência das instalações diretamente para as instituições. E existem algumas freguesias, geralmente freguesias que têm mais lugares, que preferem que a cedência seja feita tripartida, porque havendo a necessidade de uma outra entidade lá necessitar do espaço, dentro do que é a premissa da freguesia de também estar a utilizar o espaço, a freguesia diz, olha, como a entidade X também quer o espaço, nós requeremos o espaço, para não ficar tão fechado relativamente só àquela entidade. Portanto, há freguesias que preferem serem parte do protocolo, e há outras freguesias que acham que devem ser diretamente com isso. E, portanto, e também tem a ver com a escola, com o espaço que é. Portanto, também há freguesias que, olha, relativamente esse espaço é mesmo só para aquela entidade. Portanto, uma conversa que é tida entre todos. Penso que foi claramente essa matéria. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8. Ação social DB1, atribuição definitiva de subsídio para material escolar ano letivo 2017-2018. Alguns senhores dado a palavra? Vereadora Virgínia, faça favor. Muito obrigada. Eu gostaria de pedir aqui informações sobre a estimativa que foi feita e a atribuição final de verba, verificando-se que da estimativa para a atribuição final há aqui uma diferença muito elevada, nomeadamente de cerca de 98%, podemos dizer 98%, sendo a estimativa de 42 mil euros e depois a atribuição final de 22 mil. Portanto, eu gostaria de saber se houve assim tantas alterações de escalões desde novembro para que esta atribuição final sofresse este acerto. Nomeadamente da experiência que tenho, é que geralmente é o oposto. São detectados muito mais alunos que não têm subsídio do que propriamente aqueles que são atribuídos e depois saem do subsídio. Daí a minha pergunta. Obrigada. Sra. Vereadora Inês Barroso, faça a favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Vereadora, efetivamente há esta discrepância porque o valor de estimativa foi feito antes de se saber que o Governo iria assumir a sua comparticipação relativamente a todos os anos de escolaridade do primeiro ciclo. E, portanto, havia esta discrepância superior, foi assumidamente porque mais vale prevenirmos que, porventura, o valor pudesse ser semelhante ao do ano anterior e acautelarmos que não faltaria, obviamente, despesa, não faltaria verba para o material dos alunos de todas as escolas, havendo esta medida do Governo, obviamente que os nossos valores foram significativamente reduzidos. Muito bem. Não, eu, obviamente que fico satisfeito de ver aqui estes dados e também não podia deixar de referir que tantas vezes o Governo é culpado de tanta coisa, que aqui pelo menos tomou uma medida que reduziu, digamos que o impacto financeiro junto da Câmara Municipal de Santarém em cerca de 20.247 euros e, portanto, apraz-me registar que as medidas do Governo relacionadas com a educação sempre têm algum impacto positivo no orçamento municipal e sem prejuízo dos nossos alunos e, portanto, queria deixar claro e queria reforçar esta matéria. Eu sobre esta matéria já gostava de dizer o seguinte, sobre tudo o que é educação, e nós temos uma reunião já agendada com a Sra. Secretária de Estado da Educação, sobre várias matérias, algumas delas de conhecimento público, mas dizer que, e tive a oportunidade de o dizer na última Assembleia Municipal, e não é só este Governo, já os anteriores governos assim foi, não reúnem com os municípios por causa do protocolo de delegação de competências como estava previsto e como está protocolado, e dizer que isso tem sido lesivo para o município de Santarém e, portanto, este pequeno ganho nada tem a ver com verbas muito mais substanciais que os municípios, e neste caso o município de Santarém, ainda assume relativamente a uma delegação de competências. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Unanimidade. Ponto 9. Freguesia de Abrão, pedido de isenção de taxas referentes ao licenciamento dos festejos anuais do canal.
Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto é uma ratificação, vê Santarém, o Reino de Natal e passagem de ano. De isenção de taxas, ratificação. Quem vota contra? Portanto, nós queríamos usar a palavra neste ponto. Então faça a favor, Sr. Vereador. Relativamente a esta matéria, o Sr. Presidente deve estar recordado que nós perguntámos quem é que ia organizar o Reino do Natal e aquilo que nos foi dito era que quem organizava o Reino do Natal era a Câmara. Sim. Pronto. Com algumas coisas, com uma parceria com a... Mas isso o Sr. Presidente não disse. Agora a gente já sabe que foi porque está aqui escrito, não é? Na altura o Sr. Presidente disse que era a Câmara que fazia isso, não falou em parceria nenhuma. Mas pronto, já percebemos que houve uma parceria e que há aqui este pedido de ocupação e isenção do pagamento de taxas de ocupação da via pública. Nós referimos, quando fizemos a nossa intervenção acerca do Reino do Natal, referimos que considerávamos que estas matérias devem ter em conta os comerciantes que habitualmente estão no centro histórico ao longo do ano, que não têm isenções, que pagam os seus impostos e que depois, nesta altura, veio, digamos que alguma competição relativamente a algumas matérias, nomeadamente compra e venda de alimentação e outras, veio a competição numa altura em que normalmente os consumidores estão mais predispostos a adquirir e a comprar. E, portanto, consideramos que estas matérias devem ser devidamente acauteladas. Por outro lado, aquilo que estamos a perceber é que, e era uma pergunta que eu gostava de fazer a este propósito, é que, digamos, quem esteve nas relotes, portanto, nas comidas, quem esteve nas barraquinhas de venda de produtos de artesanato e natalícios não pagou nada. Portanto, isto é, quem suportou as coisas foi, por um lado, a Viver Santarém, porque tudo o que leva a crer é que foi a Viver Santarém que suportou as questões relacionadas com a compra das barraquinhas e com a instalação, com essas coisas todas, e é a Viver Santarém que pede a isenção de taxas de via pública. E, portanto, que está previsto no nosso regulamento municipal, não é? Portanto, isso está previsto, mas gostava que me confirmasse isso. E, portanto, na verdade, todos aqueles que participaram nestas matérias não tiveram custos, só tiveram lucros, portanto, só tiveram benefícios. Em contrapartida, os comerciantes que estão no centro histórico, ao longo do ano, não tiveram nenhuma isenção temporária de alguma coisa durante o período do Natal. Ou tiveram. Portanto, eram basicamente essas as questões que queríamos colocar. Dizer o seguinte, realmente essa matéria, ou seja, e tenho dito já há bastante tempo, ou seja, quando me questionou de outra vez se o Reino do Natal era uma iniciativa nossa, não referi a questão da parceria, porque pensava que estava-se a reportar aos valores substanciais, nomeadamente da passagem de ano e do aluguer das estruturas. Eu quero dizer que nós fazemos uma parceria porque tentamos sempre que haja a possibilidade da Viver Santarém ter receitas no que concerne a qualquer matéria que esteja dentro do seu âmbito de atuação. Portanto, as outras que lá estiveram pagaram a Viver Santarém, os artesãos que são do Conselho não pagaram, e relativamente às isenções que está a dizer para os comerciantes, os comerciantes não têm essas isenções. Mas também quero dizer uma coisa, nós achamos que foi muito mais gente ao centro histórico por causa desta iniciativa do Reino do Natal. A ACES esteve sempre ao corrente de tudo isto, contactou várias das pessoas que tinham já espaços no centro histórico e outros para que eles tivessem possibilidade de ir para lá. Mas também lhe quero dizer uma coisa de futuro, que é a intenção, e já andamos a estudar esta possibilidade, que nós queremos nós queremos que este tipo de iniciativas, e posso dizer que também tivemos dentro do Reino do Natal, disponibilizámos, não foi só os nossos artesãos, também me recordo que as IPSS também tiveram espaços no Largo de Marvila, aos quais que também não pagaram, mas quero lhe dizer que a intenção nossa, e andamos já dentro da parte cultural também a ver isso, que durante os fins de semana comecem este tipo de barracas, e temos que estudar isto, ou seja, que este tipo de mercadinhos começa a acontecer no centro histórico. Nós achamos e queremos durante este mandato instituir isso, que haja, eu não sei se já tinha, que existam esse tipo de iniciativas, porque
os relatos que nós temos é que muito mais pessoas acabam por ir ao centro histórico com este tipo de iniciativas e, portanto, acho que foi uma iniciativa que levou mais pessoas e, portanto, achamos que, como dissemos, que temos que continuar e, para o ano, reforçar ainda mais este tipo de iniciativas. Agora, relativamente à resposta que deu outra vez, pensava que eram as despesas mais substanciais, essas todas foram, o artista que foi por nós, as barracas também, mas claro, temos sempre a preocupação nessa parceria de conseguir alguma receita para a empresa municipal. Muito bem. Posso fazer mais uma pergunta? Os custos sobre, portanto, estas iniciativas, o Reino do Natal e a passagem de ano já foram apurados? Já está tudo contratado antes? Sim, nós estivemos a fazer, portanto, um apanhado dos custos e gostaríamos de saber, mais propriamente, o total que foi, portanto, endereçado à Viver Santarém e à Câmara Municipal. Não tenho isso aqui presente, mas gastámos o artista 30, 50, 60 e tal mil euros, portanto, o Reino, 60 e tal mil euros. Agora gostaríamos de saber a parte que foi paga pela Viver Santarém e pela Câmara Municipal. A Viver Santarém aqui assim foi só parceiro, ou seja, ao nível da cobrança, ou seja, para nós, sendo nosso parceiro relativamente à exploração das barracas, ou seja, for o município de Santarém, teria outro tipo de abrangência nessa matéria. Sendo a Viver Santarém, poderá fazê-lo e foi isso que nós fizemos para que exista receita. Então, a Viver Santarém recebeu mais do que pagou, não é? Sim. Ok. Isso mesmo. Foi para a receita. Okay. Agora, dizer-lhe que relativamente a isso, ou seja, teve algumas despesas, mas não foram despesas também assim tão substanciais relativamente a essa matéria que a Viver Santarém teve. Dizer o seguinte, esta terminologia tem que ser traçada, ou seja, isto não são gastos, isto são investimentos. Eu acho que nós temos que começar também aqui de uma maneira muito clara e muito concreta a ver as coisas de maneira mais objetiva. O que estamos a fazer é um investimento, gastámos esses cerca de 60 e tal mil euros, gastámos sim, mas no Reino do Natal e na passagem de ano, mas os milhares de pessoas que tivemos na rua na noite de passagem de ano, portanto, e com todos os relatos que nos chegaram, eu estive lá a dar os parabéns ao município por ter tido pela primeira vez uma passagem de ano com tanta gente na rua. Relativamente ao Reino de Natal, tivemos um sucesso e quero-vos dizer que também nos permite estudar e percebermos certos aspectos. O nosso comboio de Natal foi um sucesso, portanto teve a funcionar até às 7 da tarde, durante muitos dias, ou seja, esteve sempre cheio e a necessidade de muita gente e muitas crianças a perguntar porquê, quando e onde passava o comboio de Natal. E, portanto, nós queremos que este tipo de iniciativas sejam cada vez mais. E, portanto, nós vemos que isto é um investimento que estamos a fazer. Claro que nós falamos em gastos, tem gastos, mas é um investimento. E também já o assumimos aqui todos, que relativamente ao reino do Natal, para o ano, o investimento ainda será maior. E queremos fazer desta época natalícia uma marca do nosso concelho. E também, se estiveram atentos à comunicação nacional, à comunicação social nacional, repararam que havia dados, salvo erro do INE, eu aqui deixo esta ressalva, onde dizia que grande parte do pequeno comércio fazia 1/3 da sua faturação no período da época natalícia. E, portanto, se estas entidades fazem 1/3 da sua faturação na época natalícia, e se nós no Centro Histórico temos tanta empresa dessa índole, provavelmente, se calhar, este investimento temos que, claramente, continuar a fazê-lo crescer. Muito bem. Ficou claro que nós gostaríamos de saber, então... Sim, com os gastos que a Viver Santarém teve, e as receitas e gastos... Tudo bem, muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Nós abstemos. Apoio ao arrendamento. Município residente em Alcanela. Algum senhor da palavra? Eu só queria saber o que é que vai acontecer à senhora, porque isto entrou em, salvo erro, agosto de 2017, depois teve aqui uma série de vicissitudes, isto tem uma carga burocrática, como nós já referimos, que é estranha. Provavelmente algum empresário que quisesse montar uma empresa não tinha tanta carga burocrática como uma senhora que está numa situação de dificuldade e tem um conjunto de burocracias associadas
significativa, mas é o que temos. Agora, não deixa de ser, enfim, aquilo que a Câmara propõe é o pagamento de 50% durante 6 meses. Aquilo que eu estou a perguntar é, e depois, é que 6 meses já passaram quase. Portanto, nós estamos em janeiro, se nós contarmos desde agosto até agora, 50% da renda, a senhora, se não mudou-se ou se não melhorou a sua situação financeira, portanto, queremos saber que acompanhamento é que está a acontecer e o que é que vai acontecer à senhora, e se ela não vai ter que juntar mais uma declaração de não dívida das finanças, da Segurança Social e mais não sei o quê, e mais não sei quantos. Quer dizer, o que é que a Câmara e o que é que os serviços da Ação Social da Câmara estão a fazer para que nós não tenhamos daqui a mais uns tempos de voltar a ser confrontados? Isto é um caso que necessita de intervenção, então que se faça a intervenção devida, juntamente com os serviços da Segurança Social, com as misericórdias. Nós temos, felizmente somos um concelho onde há misericórdias, e em Alcaneda há uma misericórdia, e portanto que haja condições de apoiar aquele agregado familiar que pelos vistos é carenciado e que necessita de apoio. A Câmara está a fazer o seu papel, ainda que tardiamente, mas pronto, vai fazer o seu papel. Nós vamos estar favoravelmente e, portanto, consideramos que se deve ajudar, mas estamos preocupados isto agora vai terminar e depois o que é que acontece à senhora e ao seu agregado familiar? Sr. Vereador, dizer aqui algumas considerações sobre a questão que colocou. Dizer, primeiro, ou seja, isto está de acordo com o nosso regulamento, nós temos um regulamento que prevê o pagamento de 50% da renda, mas uma renda apoiada para pessoas que estejam em carência temporária. Parte-se desse princípio. A verificação exaustiva que está a dizer que existe, como deve calcular, o Sr. Vereador já cá esteve há alguns anos, eu já cá estou também há diversos anos e também já todos nós nos apercebemos e já chegámos a retirar mesmo a anular alguns apoios, porque depois se verifica que tem outras fontes de rendimento, e portanto isto, a malha é apertada e tem que ser feita essa verificação e portanto de uma forma bastante clara e objetiva. Dizer o seguinte, relativamente ao pós este arrendamento, isto tem a ver com as medidas que nós temos. Nós também tivemos agora, mas tivemos no nosso país durante vários anos a emergência social, tivemos medidas transitórias, posso dar aqui por exemplo das cantinas sociais, que o atual governo tem vindo a diminuir o número de apoios por via das cantinas sociais, mas nós sabemos que, infelizmente, não é pelo país estar melhor que algumas famílias, algumas pessoas adquirem competências e que conseguem, de alguma maneira, ultrapassar as fragilidades que têm. Relativamente ao acompanhamento que é feito, não é só a questão das misericórdias e das IPSS e do nosso Conselho. Nós, felizmente, ao contrário de outros concelhos que não tiveram essa possibilidade, nós já tínhamos há vários anos que tentávamos, estava eu, atualmente tenho novamente o Pelouro da Ação Social, e já quando tinha o Pelouro no anterior, não neste no anterior, mas no anterior mandato, ou seja, até 2013, nós tentámos criar o chamado modelo de intervenção, que queria que houvesse uma triagem, ou seja, uma verificação efetiva dos apoios que eram concedidos. Não, por uma questão da proteção de dados, não nos foi possível fazer isso ao nível da Segurança Social, mas também foi lançado pelo anterior governo as chamadas redes locais de inserção social, as RLIs. E o nosso Conselho tem RLIs, ou seja, houve um concurso, ou seja, dividiu o Conselho em duas regiões. A parte norte do Conselho e freguesias mais rurais ficou a Santa Casa da Misericórdia de Pernes com a RLIs, e na zona da cidade de Santarém e freguesias mais periurbanas ficou a Cruz Vermelha. E o que é que acontece? Todas estas famílias, todas as pessoas têm um acompanhamento exaustivo pelos técnicos dessas duas RLIs, ou seja, há um acompanhamento muito próximo, ou seja, e depois temos a nossa rede, temos o nosso Conselho Local de Ação Social, a nossa rede social encaminha estas pessoas e, portanto, a posterior, se não chegar o tempo que aqui está, os parceiros, ou seja, desta rede social, da nossa rede local de ação social, irão tramitar. E quero dizer que temos, por via
da Relis, e muitas vezes nós não conseguimos desenhar políticas porque não temos números concretos, e nós hoje com a Relis e com um acompanhamento muito próximo, freguesia a freguesia, e a Relis foi apresentada em todas as freguesias e trabalha com as comissões sociais de freguesia também, e hoje quase todas as freguesias do nosso concelho têm comissão social de freguesia, conseguimos fazer um acompanhamento muito próximo. Claro que ainda temos algumas situações que têm que ser ultrapassadas, e com isto também contamos com a Segurança Social sempre para nos apoiar. Penso que respondi à sua questão. Em concreto não, mas eu admito que mais tarde possa vir informação, mas agradeço de qualquer forma a explicação. Muito obrigado. Mas não em concreto, porque não, a senhora em concreto, o que é que vai acontecer à senhora? Portanto, neste caso, este agregado familiar, mas... Esse agregado familiar, ou seja, como eu disse, é acompanhado pela nossa release, ou seja, isso é um apoio temporário. Se esse apoio, ao verificar a necessidade de haver mais apoios, esses apoios, por via da nossa rede social, do nosso Conselho Local de Ação Social, esses apoios serão concedidos. Portanto, que isso fique claro perante todos que, felizmente, temos essa premissa. E quero dizer que em algumas matérias, não me vou referir em concreto a elas, mas não temos para todos, mas dizer o seguinte: o município de Santarém, se for necessário, temos dito, se a Segurança Social não conseguir, por via do seu financiamento e das suas fontes de financiamento, desenhar programas, o município de Santarém hoje está disponível para desenhar alguns programas para ajudar os seus municípios que atravessem mais dificuldades. Ninguém ficará para trás se depender do nosso município. E, portanto, ainda na última reunião do Conselho Local de Ação Social, nós dissemos que havia algumas questões que a Segurança Social estava-se a debater com problemas, e nós dissemos, se não houver, vamos saber dados concretos e vamos todos nós desenhar. O município de Santarém terá que deixar de fazer outras coisas, provavelmente, para ir ao encontro desses seus municípios mais necessitados. Muito bem. Bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12. A PPA-CDM... Eu ia sugerir, se estiver de acordo, nós podemos votar tudo, com exceção do último ponto. Queríamos só ter um esclarecimento. Não temos nenhum pedido de esclarecimento a fazer relativamente a nenhum dos pontos. Pode fazê-lo, pode fazer como quiser. Mas isso tudo bem. Ponto 12. A PPA-CDM, Associação Portuguesa de Pais e Amigos de Cidadão com Deficiência Mental, atribuição de apoio no âmbito das comemorações do Dia da Cidadania. Vou chegar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13. Assembleia de Condónimos do lote 9 da Rua Aquilino Ribeiro, utilização de cotas. Vou chegar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14. Adesão ao concurso de prestação de serviços de desinfecção e exterminação da área urbana de rurais, portanto, Central Compras Elétricas. Alguns senhores vão chegar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto aqui é uma retificação, tem a ver com os seguros, que também por causa da necessidade de não estarmos de nenhum sem seguro, a adjudicação da aquisição da pólice de seguro obriga o Acordo Quadro da CIMLT. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16. Aquisição da pólice de seguros ao abrigo do Acordo Quadro da CIMLT, aprovação de minuta de contrato, também uma ratificação. Peço desculpa, agora já estava... Não, é a mesma, assim. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17. Escolha de procedimento, ajuste direto para a instalação de equipamentos de iluminação pública no âmbito do Acordo Quadro da CIMLT. Sr. Presidente, gostava de colocar uma questão. Sim. Nós estivemos a ver a lista das luminárias que vão ser intervencionadas. E gostávamos de saber qual é que foi o critério, se foram pelas que têm maior consumo, se é que existem, ou se foi um critério... Qual foi? O critério teve a ver, nomeadamente, com luminárias que ainda eram de mercúrio, que ainda havia, ou seja, que a lei diz que já não devem existir, também com os maiores consumos e com uma perspectiva, um terceiro fator, que era ter, não numa zona concentrada, mas já começar a tentar pôr no maior número de freguesias possíveis. Portanto, foram estes os 3 critérios. Precisamente por isso. Existe aqui algumas freguesias que não foram contempladas. Porque provavelmente, conjugando com os 2 primeiros fatores, já não tinham se calhar lâmpadas com mercúrio. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18. O vereador Nuno Serra não vota. Pois, claro. Isto é uma retificação do valor de apoio concedido. Quem vota contra... Sr. Presidente, só queria saber o que é que nós estamos a deliberar. Que é para ficar claro que não... É só o acerto da verba. Do documento que nos fizeram chegar, não percebi o que é que a gente está a deliberar.
Nós estamos a deliberar uma correção. Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, é a retirada de dois montantes, é isso? Sim. Nós estamos a deliberar a correção do valor do apoio ao Rugby Clube de Santarém. Portanto, nós tínhamos aprovado em Executivo uma deliberação de 14.500 euros e os documentos de despesa apresentados têm aqui um diferencial de 8 euros e alguns cêntimos. Portanto, estamos apenas a corrigir o valor de 14.500 para o valor de 14.491,12 euros. Estamos a corrigir o valor. Eu dos documentos não tinha percebido. Pois, por isso é que eu perguntei. É precisamente por isso é que eu perguntei o que é que nós estamos a deliberar. Mas é necessário mais algum esclarecimento? Portanto, houve dúvidas durante a sua tramitação relativamente a algumas questões, as dúvidas foram esclarecidas nos serviços e, portanto, aquilo que se propõe é efetivamente a correção do valor de 14.500 para 14.491,12 para que fique tudo em conformidade no nosso registro da divisão financeira. Isto, do ponto de vista da auditoria, isto não tem materialidade, mas tudo bem. Ok, sim senhor. Vamos a isso. Muito bem. Portanto, nós aceitamos a correção como boa e, portanto, votamos favoravelmente a correção, partindo do princípio que... Muito bem. Ponto 19 para conhecimento. Então, alguma questão? Rui, eu tinha aqui algumas questões. Sim. Quem vota contra? Não. Sem a votação do vereador. Sem a votação do vereador Nuno Serra. Bom, relativamente aqui aos dados que nos apresentaram, e, portanto, consta cá alguns dos serviços que foram para a passagem de ano, nomeadamente a Biosom, os 35.000 euros e mais uns quantos, mas eu queria, em primeiro lugar, seguindo aqui a lista que nos foi enviada, o que é esta contratação de serviços de patrocínio jurídico do município Correia, Seara, Caldas e Associados? Isto é um processo 862/083 BEL. O que é isto? São 6.150 euros, isto deve-se a que processo? Esta é a primeira? Sim. Ok. Depois, temos aqui uma reparação de uma viatura, ocorrência CDOS número 58159, de quase 4.000 euros. Isto foi o quê? Portanto, Geniolida. Portanto, era uma das questões que queríamos perguntar. Portanto, depois temos aqui 3.000 euros para a vigilância onde é que está isto? Onde é que está? Havia aqui outra que eu queria perguntar. São decorações cénicas. É outra reparação, que é, neste caso, é a obra e parte. Reparação de viaturas a 623 RO, ocorrência CDOS, 5.500 euros. Portanto, isto deve ser coisas de bombeiros, presumo eu, mas enfim, isto mostra bem os custos associados a esta matéria. Depois temos aqui o Paulinho Coelho, não era isso? Temos aqui serviços de edição. O que é esta coisa dos serviços de edição para divulgação das atividades da passagem de ano? Qual? Peço desculpa. Aqui 1.160 euros, serviços de edição para divulgação das atividades da passagem de ano. O que é isto? E depois, aqui o Sr. Presidente falou no comboio de Natal. O comboio de Natal foi adjudicado à rodoviária do Tejo. Estes 5.247 euros, portanto, foi o que custou o comboio. E foi um serviço prestado pela rodoviária. Mas o comboio é da rodoviária? Ok. Vem aqui também. Já não tem o dele. Pois, havia aí vários, portanto, eu estou só a perguntar isso, porque quando vi isto aqui, enfim, porque achei que nem sabia sequer que a rodoviária tinha um comboio, mas tudo bem. Depois há aqui uma outra questão, que é a prestação de serviços de transporte dos alunos em carreiras públicas. Este valor, 225.000 euros e 15 cêntimos, isto é o valor que está acordado, portanto é o que nos vai custar o serviço de transporte. Pois, é isso. Pronto, mas... 2017. Como? É 2017. Este valor foi o que nos custou em 2017? Não, é mais. Isto é uma última tranche. Pronto, eu só queria esse esclarecimento, porque eu... 2017, o início deste ano letivo. O início de setembro a dezembro. Portanto, nós estamos a pagar uma tranche. É este 225... Civil 2017. E pronto, basicamente era isso. O resto, enfim,
Sr. Vereador, É relevante, mas... respondendo às questões do patrocínio jurídico, ou seja, tenho que ver, não tenho nota do processo aqui em causa. Depois faz-nos chegar a informação. Acho que há uma coisa que também deve ser relevante, ou seja, e quando nós dizemos que do ponto de vista do que é a transparência da documentação e de tudo aquilo que hoje se sabe que é importante que todos, qualquer município tenha acesso a isso, qualquer dos senhores vereadores pode ter, nós quando fizemos a apresentação do nosso orçamento temos uma coisa que é os passivos contingentes. E vem lá sempre elencados uma série de procedimentos que estão a decorrer. Portanto, nós logo no orçamento temos que o fazer, fazemos uma provisão nas nossas contas para esse tipo de ações, e temos várias a decorrer com vários, portanto, não tenho aqui presente qual é que é, portanto, para não estar a dizer, eu acho que sei qual é que é, mas portanto não tenho isso. Relativamente à questão das reparações que disse, ou seja, nós temos veículos dos nossos bombeiros, ou seja, e não só dos veículos, mas estão aqui várias reparações de outras viaturas, ou seja, que... Mas esta empresa Obri Partes é o quê? É que é sempre ela, na generalidade dos casos, não tem, ou seja, e muitas delas têm especificidades muito grandes, nem todas conseguem. Nós estamos agora para adquirir um carro de bombeiros, ou seja, com fundos comunitários, e também da tramitação que é feita para essa aquisição, nem todos conseguem construir, ou seja, carros com as especificidades que são necessárias. Sobre a questão da divulgação de atividades de passagem aérea, isso tem a ver com os MUPIs e com as lonas que foram feitas. A questão do comboio, foi à rodoviária do Tejo que fizemos isso, ou seja, aquilo que eu disse que foi um sucesso, portanto, por 5 mil euros. Assim como também estamos a estudar, e quero dizer que estamos a estudar com a rodoviária do Tejo ter uma linha sénior, isso já o falámos, estou a falar isso com o vereador Ricardo Rato, estamos a estudar já há alguns meses, temos uma linha sénior que permite, numa primeira fase, a todos aqueles que têm mais de 65 anos e no limite urbano da cidade de Santarém, poderem ir às farmácias, poderem ir aos supermercados, às extensões, aos centros de saúde e ao hospital. Portanto, estamos a estudar esta linha, já temos o circuito, estamos só a apostar o circuito, portanto, também será uma despesa que dentro de pouco tempo... Muito satisfeito com isso, porque no passado o PSD votou contra uma proposta que tivemos aqui, portanto, fico satisfeito. Estamos a estudar essa e também não cometer os erros que nessa altura estava. Eu também sei porque é que essa não correu tão bem, nomeadamente a linha azul que existia, e portanto também estamos a tentar ultrapassar essas questões do passado. E sobre a questão dos transportes de alunos em carreira pública, viemos agora da discussão de um orçamento, e nós muitas vezes, quando dizemos que hoje já começamos a ter alguma folga orçamental e libertamos alguns meios que permitem canalizar para investimento, mas ainda ninguém pode esquecer que temos custos fixos muito elevados, ou seja, e estamos a falar sempre ao nível da educação, de várias dezenas de milhares de euros, nomeadamente não só em refeições, como também ao nível dos transportes de carreiras públicas. Claro que a esmagadora maioria, sim, as manutenções, mas temos também, nos últimos anos, por via dos acordos quadro na intermunicipal, também temos tido ganhos de eficiência relativamente a essas matérias que, portanto, nos permitem hoje saber sempre à partida com o que iremos gastar. Muito bem. Não havendo mais intervenções, indo ao público, não sei se o público alguém querá fazer alguma intervenção. Muito bem. Muito bem, faço favor de se... Boa tarde. Boa tarde. Eu não posso deixar de ir buscar uma questão que foi colocada na primeira parte da reunião sobre o Teatro Estado da Bandeira. Se pudesse dizer o seu nome para ficar Silvana Ivaldi. Silvana? Ivaldi. I-V-A-L-D-I. Faça favor. Depois de ter visto e ter ouvido a senhora vereadora a falar com tanto entusiasmo sobre o Reino do Natal, inclusivamente o senhor Presidente, gostava de mostrar como fiquei intrigada ao reduzirem as atividades culturais e artísticas que foram realizadas no TSB a uma operação aritmética.
E então, seguindo o mote da receita, ou do tema económico, eu gostaria de saber qual foi o orçamento do TSB em 2015, 2016 e 2017 e qual foi o número de atividades realizadas. Mais alguém do público querá falar? Ora, boa tarde, sou Fernando Queiroz. Falar mais alto. Falar mais alto. Boa tarde, sou Fernando Queiroz, vivo recentemente aqui no vosso município e tenho um problema que penso que será resolúvel, mas eu quando vim para cá solicitei à Câmara que me fosse atribuído o topónimo e o respectivo número de polícia. Acontece que tudo isso foi resolvido. Eu, na altura, no requerimento frisava que deveria ser comunicado às diversas entidades e autoridades. O topónimo foi atribuído, o número de polícia também foi. Aproveito para felicitar também o senhor arquiteto do urbanismo, Paulo Cavasso, não sei o quê. Bom, acontece que eu agora, se quem quiser pesquisar, ou seja, o topónimo não foi comunicado às diversas entidades e autoridades, não foi. Eu ainda hoje, e se quiserem podem verificar, ainda hoje, se quiser pesquisar o local onde eu moro, não consigo. Eu, quando fui mudar a residência fiscal para cá, as pessoas do registro disseram-me, olha, esta morada não existe, é a Rua do Valfranco, número 37, essa morada não existe. E eu tive que lhe apresentar uma certidão passada pela Câmara, foi isso que eu tinha exigido, para efetivamente apresentar nessas entidades. Acontece que ainda hoje eu recebo várias encomendas provenientes de vários sítios do país, porque a minha esposa é insuficiente renal, que faz diálise peritoneal. Os carros que vêm com a mercadoria não sabem o local daquilo, chegam ali, não sabem e depois telefonam-me e eu tenho que andar atrás deles, passa a expressão, e eu também conheço isto mal, tenho que andar atrás deles para verificar, para os localizar, para saber onde é que isto é. O que é que acontece? Essas empresas, é o UPS, é mais não sei quantos, e nem sempre são os mesmos motoristas. E eles vêm um mês, porque eles vêm todos os meses, vêm um mês, o outro mês não vêm, eu depois não estou cá, às vezes vou a Lisboa, outras vezes, pronto, não estou. E ninguém consegue localizar aquilo. Eu acho que já era tempo de que isso fosse comunicado, principalmente no Google, porque é o motor de pesquisa que toda a gente... Exato, é o motor de pesquisa que toda a gente faz, porque ninguém sabe onde é que aquilo fica. E hoje, se pesquisarem outra vez, eu continuo a verificar que aquilo se chama Rua do Gaiato. A Câmara diz-me que eu vivo na Rua do Valfranco. E eu vou pesquisar. E aquilo sai Rua do Gaiato. Eu não sei, a situação é um bocado crítica porque amanhã... Mas vai pesquisar aonde? Peço desculpa. No Google. Google Earth, Google Maps. É um motor de pesquisa de toda a gente. Mas isso não somos nós que fazemos, é claro. Mas eu já respondo. Mas... Está bem, mas eu não sei. O problema depois nesta circunstância, se quiser, vêm pessoas. Foi o ano transato. Eu recebi pessoas de várias nacionalidades, de vários continentes. Eu tinha que andar atrás delas. Olha, eu cheguei aqui, e eu lá ia, e eu que não conheço isto, lá, olha, mas você onde é que está? E então optei por sistema, olha, quando chegar ali, saia da autoestrada, tenho uma rotunda, lá vinha eu para a rotunda buscar as pessoas. Acho que isto é um bocadinho chato. Muito bem. Muito obrigado.
A vereadora Inês Barroso irá responder sobre a questão do Teatro Sá da Bandeira e eu depois falarei sobre outra. Sra. Vereadora, faça favor. Boa tarde, sou Dona Silvana. Portanto, eu acho que efetivamente eu tenho tido algum recato e algum cuidado nos dados que tenho divulgado, porque, como disse há pouco também aos senhores vereadores, há dados que me parecem que são de todo fundamentais, mas efetivamente há alguns dados, eu acho que é melhor colocarmos em cima da mesa, porque continua a dar-se uma conotação política a dados que efetivamente, e todos vós já me conheceis, há mais de 4 anos que estou no município, as decisões que tenho tomado sempre são consubstanciadas com dados técnicos e dados oficiosos do nosso município. E, portanto, os dados com que tenho trabalhado são os dados que o seu namorado, Pedro Barreiro, me enviou antes de não ser renovada a avença, e volto a repetir, não é um despedimento, resolvemos não renovar a avença com este senhor e, portanto, com este profissional, e, portanto, foi uma opção do município, uma opção minha também enquanto vereadora que assume neste momento o pelouro da cultura. E os dados que tenho aqui, dizia-me há pouco que o mês de dezembro fizemos espetáculos herméticos, eu não sei se percebi muito bem, mas os espetáculos que promovemos foram os espetáculos que o Dr. Pedro Barreiro, na altura, tinha projetado também para fazer. E normalmente, segundo também a informação que me foi transmitida, na última quinzena de dezembro, opta-se por não se fazerem mais espetáculos, porque vai obviamente concorrer com a oferta que existe noutros espaços da cidade, na Sé, nas igrejas, noutros contextos da quadra natalícia. E, portanto, assim já estava planeado que durante o mês de dezembro houvesse apenas a produção de 2 atividades, o mandarim e a justificação. E daí que tínhamos cumprido a realização destes 2 espetáculos. Mas pedia-me também os valores de 2015, 16 e 17. Quem me mandou estes dados todos foi o Dr. Pedro Barreiro. E eu vou só reportar-me de janeiro a novembro de 2017, porque são os dados que tenho aqui neste momento e que vou partilhar para que todos fiquemos efetivamente a saber. Porque depois os dados, eu pedi um relatório das atividades do TSB e são-me enviados vários documentos que é preciso cruzarmos uns com os outros. Portanto, num documento está o orçamento, quanto é que se gastou, noutro documento está o número de público que esteve presente em cada sessão, mas não refere quantos foram convites, quantos foram bilhetes efetivamente adquiridos, e isto é fundamental para que nós consigamos apurar todos os dados que temos. E eu vou só reportar-me a estes dados. Portanto, durante 2017, durante estes 2 meses, temos aqui 26 ações, tendo sido 3 delas canceladas. Os gastos são de 34.565,36 €, ou seja, cada uma das ações, média, um valor meramente aritmético, fica em 1.329,43 €, cada uma das ações. Ora, vou-lhe dizer, só em janeiro tivemos 5 atividades e a totalidade do público das 5 atividades são 172 pessoas. Os custos destas 5 atividades foram 2.816,40 €, ou seja, tivemos, entre aspas, uma não receita, um prejuízo ou um gasto de 16,37 € por cada pessoa que esteve presente na sala do TSD. Isto só para falarmos do mês de janeiro. E depois tenho o fevereiro, o março e por aí fora, até ao mês de novembro. E, portanto, o que é que convém que nós coloquemos em cima da mesa? Tudo o que é cultura é óbvio, e eu repito aquilo que o Sr. Presidente disse relativamente ao Reino de Natal, é óbvio que tem que ser um investimento do município. Nós não temos uma sala, uma mega sala em Santarém que permita haver uma receita significativa para a contratação de espetáculos. E, portanto, temos é que ter alguma contenção entre as despesas e os gastos. E eu não quero ir mais longe. E vou só reportar-me até ao mês de dezembro, onde a Dona Silvana foi atriz na peça do Mandarim. E no dia 1 de dezembro nós tivemos 41 pessoas sentadas no TSB a assistir à peça. 14 pagaram, 27 foram convites, receita, 70 €. No dia 2 de dezembro tivemos 53 pessoas na sala, 21 pagaram, 32 foram convites. No dia 8 de dezembro, 42 espectadores, 18 pagaram, 24 convites. Dia 9 de dezembro, 61 espectadores, 17 pagaram, 44 convites.
Portanto, estamos a falar de valores reais. No dia 1 de dezembro, a receita é 70 euros, no dia 2 é de 105, no dia 8 é de 90, no dia 9 é de 85, e cada um destes espetáculos orçou, obviamente, à volta dos... houve aí uma redução significativa em termos das verbas que a entidade que fez a peça assim o entendeu, em negociações comigo também, mas na ordem de uma conta superior a 2.500 euros para cada uma destes fins de semana. E, portanto, só com estes dados nós vemos, e faço outra pergunta, quem é que envia os convites do TSB? Eu não sou, o Sr. Presidente não é, eu não sei quem é que enviava os convites do TSB e a quem eram enviados, não sei. Sei é que no dia a seguir, ou seja, no dia 2 de dezembro, comecei a ser bombardeada salvo seja, desculpem a expressão, com chamadas a dizer que era inadmissível que no mês de dezembro tivéssemos uma atriz nua em palco no TSB a dizerem asneiras durante a peça e com um comportamento que achavam que não era de todo digno. Eu não ponho em causa o contexto artístico, cultural, eu confesso que não sou a pessoa mais indicada para o fazer. Como sabem, a minha área de formação é Educação Física e Desporto, e com muito orgulho. Mas, obviamente, que se os munícipes que vão assistir a peças me fazem estes reportes de desagrado, eu tenho, obviamente, que os ouvir e tenho que repensar e tenho que reavaliar e tenho que reapreciar tudo aquilo que possa ser feito no Teatro Sá da Bandeira, assumindo, obviamente, as responsabilidades por aquilo que ali acontece. E, portanto, estes são alguns dados que eu deixo, mas, repito, não volto a falar sobre o assunto sem que tenha, efetivamente, todos os dados que já pedi ao TSB e que vou reiterar o pedido, para que me sejam enviados, para que possamos esclarecer, quer os senhores vereadores, quer a opinião pública, relativamente a esta matéria. Portanto, se dúvidas ainda depois subsistirem, cá estarei para as assumir. Neste momento, é com estas razões que invoco e que justifico e que assumo que não fizemos a renovação do Dr. Pedro Barreiro para o Teatro Sá da Bandeira. Obrigado. Muito bem. Sobre o Sr. Fernando Queiroz, relativamente à matéria do topónimo e dos números de polícia, dizer o seguinte: nós comunicamos... dizer que relativamente à questão das comunicações, nós fazemos a comunicação às diversas entidades, ou seja, GNR, Comunidade de CTTs, uma série de... Agora, no que fazemos, ou seja, e não quero acreditar que os serviços... Pronto, agora, vem-me questionar sobre o Google. Agora, o Google, como deve calcular, não somos nós que fazemos, ou seja, o município de Santarém não dá diretamente dados para se carregarem os GPS nesses, ou seja, são entidades. Podemos ajudar, ou seja, sei que já algumas vezes há esse tipo de pedido de informação, mas não é diretamente o município de Santarém que terá alguma coisa a ver que não aparecer no Google, ou seja, na forma como o Sr. Fernando quererá. Eu vou ver se poderá haver essa possibilidade, ou seja, eu acho que dentro ali dos nossos serviços ver em concreto, quero fazer uma referenciação de GPS, ou seja, penso que seria o mais simples para chegar aos tais convidados que diz até a sua casa, e penso que seria o mais simples de fazer relativamente a essa matéria. Não é bem o caso dos convidados. É pura e simplesmente os fornecedores do material de diálise. Sim, mas eu não estou a dizer, ou seja, convidado, ou seja, do é que eles não sabem onde está. E mesmo a questão de outras, e mesmo as questões que está a referir, ou seja, relativamente a fornecimento de se quer que seja dedicação, o tipo de fornecimento, ou seja, como estou a dizer, relativamente à questão do Google, ou seja, quando são tomadas essas decisões e é feita essas alterações, há uma série de entidades que nós temos que comunicar. Nós comunicamos essas entidades. Agora, a questão que eu estava a responder em concreto, o Google, ou seja, eu não estou a ver, ou seja, que comunicação é que nós faremos para esse sentido. É só isso que eu estava a dizer. Agora, o que eu estava a dizer, do ponto de vista da questão da transmissão, ou seja, tentar ver a georreferenciação e, se tentasse, podê-lo enviar para essas entidades, as coordenadas que têm hoje. Já há telemóveis que nós fazemos isso, ou seja, é uma questão que poderá facilitar pedir a alguém que possa fazer isso. Não sei se me estou a fazer entender. Sr. Presidente, mas não é isso efetivamente que acontece. Quer dizer, a rua
Eu não estou a dizer que os seus não comunicaram. Eu vou aos CTTs e eles desconhecem aquela rua. Portanto, não foi comunicado. Das duas, uma. Os CTTs não conhecem aquela rua. Mas, quando se faz um motor de busca por código postal, que é o caso das várias empresas, vão parar pura e simplesmente ao centro da freguesia. E eu depois, o que é que acontece? Eles vão para o centro da freguesia. Eu também conheço isto mal, digamos assim, embora tenha casa cá há muitos anos, mas só vinha esporadicamente em fim de semana. Agora é que estou permanentemente a viver cá. E eu pergunto-lhe, mas vocês onde é que estão? Estamos aqui, num sítio que diz uma placa, não sei quê, não sei quantos, e eu também não conheço, e depois andamos ali às voltas, quer dizer, porque o código postal... é a referenciação que eles fazem do motor de busca, vai dar ao centro da freguesia. E aquilo é distante, para uns 3 km ou 4 ou não sei o quê. Muito obrigado. Para terminar, deixa-me estar a referir uma questão que tem sido sensível. Eu quero lhe dizer, temos tido não só, e já há alguns anos, e recordo que o município de Santarém foi dos primeiros a dizer que iria dar problemas esta matéria. Em 2010, salvo erro, quando fizeram uma indexação dos cartões de cidadão ao código postal, nós tivemos o cuidado de avisar e informar diversas entidades, nomeadamente os CTT, que haviam coisas que iriam correr mal. Iriam correr mal porquê? Porque há freguesias que têm código postal de outras. Porquê? Porque os CTTs adaptaram à sua distribuição, não adaptaram aos limites das freguesias. Eu recordo-me, na Azoia de Baixo, com a Romeira, com o Póvoa de Santarém, portanto, em São Vicente do Paúl, na altura com a Achete. Não, mas o senhor posso responder ou não? O que eu lhe estou a dizer é que muitas vezes os códigos postal, ainda recentemente, temos tido problemas por não atribuição dos últimos 3 dígitos em algumas casas, nomeadamente na freguesia de Casével, que não permite às pessoas renovar o cartão de cidadão, que foi ainda, o Presidente de Junta já nos fez reportar isso, ainda na última Assembleia Municipal falou sobre essa matéria. Portanto, eu vou verificar o que é que se passa em concreto sobre isto, mas poderá ser algo que derive da questão dos CTTs. Muito bem, muito obrigado. Ok, obrigado. Muito bem, não havendo mais intervenções, portanto, está terminada a nossa reunião até dia 22 de janeiro.